Senhoras e senhores, estamos aqui dando início ao estudo dos 7 passos para uma caminhada vitoriosa na presença de Deus. Usando como base o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir, onde Jesus, quando saiu do Rio Jordão, o Espírito repousou sobre ele e a palavra vai nos dizer que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Então, o primeiro passo que nós aprendemos aqui é ser guiado, instruído, levado pelo Espírito Santo do Senhor. Aonde o Espírito Santo de Deus quer nos levar, nós devemos ser obedientes e seguir a vontade de Deus, para que os seus planos, seus projetos se concretizem sobre as nossas vidas. Então, Jesus, direcionado pelo Espírito, foi ao deserto. Quem tem direcionado a tua vida? Quem tem direcionado os teus caminhos? São as suas vontades, os seus desejos? Ou é o Espírito Santo do Senhor, a vontade de Deus que tem sobressaído aos seus planos, seus projetos, tudo aquilo que tenta guiar o teu coração? Porque o coração do homem é enganoso, como diz a palavra do Senhor. Há planos que nós fazemos, mas que no fim vão gerar a morte. Então, o ideal é sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Quem é guiado pelo Espírito nunca erra. Quem é guiado pelo Espírito sempre alcançará o seu sucesso. Quem tem conduzido as nossas vidas? Quem tem conduzido o seu passo, o seu caminho? A palavra do Senhor vai nos ensinar em Atos capítulo 16, Paulo, anunciando a palavra do Senhor, ele queria descer para a Ásia, para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. O Espírito Santo de Deus não permitiu e mandou ele descer para a Macedônia. E Paulo ouviu a voz do Espírito e seguiu o caminho e o plano do Espírito, e ali ganhou almas, ali ganhou vidas. Então, quando nós estamos para tomar uma decisão que muitas das vezes para nós parece ser certa, temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus, se é isso que Ele quer para nós, se é isso a verdadeira intenção e propósito dEle para com as nossas vidas. Ou então poderemos errar o caminho, ou então poderemos pegar atalhos que não são para nós. A palavra do Senhor vai nos ensinar também, 2 Samuel, capítulo 5, que o rei Davi, ele estava numa batalha, e então Deus vai lhe dar um sinal, que quando ele ouvisse o som de um exército andando sobre a copa das árvores, então ele deveria sair para a batalha, que Deus estava à frente da batalha. Mas antes daquele sinal, ele deveria esperar. E quantas das vezes Deus tem falado para você que não é o tempo, não é a hora, nem é o momento, mas você tem sido impaciente, não tem conseguido esperar, não tem conseguido aguardar a hora e o momento do Espírito te falar, vá, é agora, se levante, ande. Assim como o povo, quando estava no deserto, eles só se levantavam as suas tendas quando a nuvem começava a se mover. Se a nuvem não se movia, o povo ficava parado. Direção e instrução da parte de Deus, guiado e levado pelo Espírito de Deus. Quem tem guiado a tua vida? Quem tem direcionado os teus passos? A palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus enviou o seu anjo para direcionar, Mateus 2, José e Maria a fugirem para o Egito, junto com o menino Jesus. Era o tempo, era a direção de fugir e não ficar na terra de Israel. Então, tudo Deus nos dá uma direção, tudo Deus nos dá uma instrução através do seu Espírito Santo. Se é tempo de parar, se é tempo de andar, se é tempo de levantar, se é tempo de correr, se é tempo de fugir,
Tudo Deus nos instrui para que tudo aconteça segundo a plenitude da tua vontade e do teu querer. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos mais sensíveis à vontade de Deus, mas para se encher do Espírito, temos que nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar do nosso eu, da nossa vontade, do nosso desejo. Você tem se esvaziado de si mesmo? Você tem deixado o seu eu, a soberba, o orgulho, sua vontade de lado para prevalecer a vontade de Deus? A vontade do Espírito? Como diz a Escritura Sagrada, esvaziai-vos de si mesmos e enchei-vos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai guiar. É o Espírito Santo quem vai direcionar. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus é a marca do salvo. Você é salvo, você tem o Espírito, você tem a marca, o selo sobre você. A palavra vai continuar dizendo que o Espírito vai nos capacitar. O Espírito vai nos preparar até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Você tem dado lugar e espaço para o Espírito te capacitar a cada dia mais e mais e você crescer em graça, em conhecimento, até se tornar um varão perfeito? Você tem deixado o Espírito Santo direcionar e instruir a tua vida? A palavra vai dizer que o Espírito capacita o salvo. É o Espírito que nos reveste, é o Espírito que nos capacita através dos dons espirituais e através dos frutos, das virtudes dele, o amor, a bondade, a fé, temperança, mansidão, domínio próprio. Como vamos ser cheios do Espírito se não temos os frutos do Espírito? Então você diz que tem o Espírito e é guiado pelo Espírito, mas não tem os frutos e leva a tua vida à maneira que você quer, à maneira que lhe convém. Você não está sendo direcionado e nem instruído pelo Espírito Santo do Senhor. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso na presença de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. Se esvazie de si mesmo, porque o Espírito de vida nos conduz a um caminho de vida. Mas aquele que não tem o Espírito e não anda segundo o Espírito, anda por um caminho de morte. Há dois caminhos, a vida e a morte. Escolha o caminho da vida e seja direcionado pelo Espírito. Toda decisão direcionada pelo Espírito, ainda que naquele momento você não entenda, você não compreenda, irá gerar frutos em você, na tua casa, no teu lar e na tua família. Assim como nós usamos alguns exemplos aqui. Deixa o Espírito Santo direcionar, instruir a tua vida. Apresente tudo ao Senhor. Coloque diante do seu altar os seus planos e Ele vai dar a resposta. Ele vai dar a direção, a instrução e você obedecendo e seguindo começará a ser abençoado. É o primeiro passo a se seguir. Igual Jesus, ele foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Obediência. Confiar naquele que chamou. Confiar naquele que está direcionando e instruído. Vamos aprender a ter confiança no Espírito Santo de Deus, ainda que seja contrária à nossa lógica, ao nosso entendimento. Mas a vontade do Senhor é a melhor para com cada um de nós. Então, o primeiro passo para você é ser guiado pelo Espírito Santo. Quero desde já agradecer a cada um de vocês por estarem aqui conosco. Obrigado, senhoras e senhores.